Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Como vão vocês? Vocês estão bem? Graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus. Irmãos, vamos falar hoje uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que é a passagem do Felipe com o eunuco. Amém? Vamos estudar essa palavra hoje. Vamos ver essa palavra hoje. Mas antes eu vou orar para vocês serem abençoados e Deus nos abençoar também, né? Porque quando nós oramos, Deus abençoa os dois. Abençoa eu e abençoa vocês. Amém, irmão? Só querendo avisar que o sorteio já foi realizado. O sorteio dos 600 inscritos já foi realizado. Quem ganhou a Bíblia foi o Wellington Gami, do vídeo A Visão de Paulo e o Espinho na Carne. O irmão Wellington, ele fez um comentário lá. Nós pegamos o nome dele e colocamos no sorteio e ele ganhou a Bíblia. Só estamos esperando o irmão Wellington se manifestar, né? Nos forneceu o endereço dele, o nome completo, o endereço com CEP, para a gente mandar a Bíblia dele. Amém? Se alguém conheceu o irmão Wellington aí, ele deixou o comentário lá no vídeo do Paulo. Vídeo que eu falei aqui, a visão de Paulo e o espinho na carne. Um vídeo aqui nosso que a gente fez. Eu já avisei ele lá nos comentários, né? Se alguém conhecer, falar com o irmão Wellington para nos mandar o endereço. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos orar então. Só queria mandar um alô também para os irmãos dos Estados Unidos, Moçambique e aqui do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Manaus, Maranhão, Marabá e Piauí. Todos esses irmãos, eles estão nos ouvindo aqui, assistindo os vídeos, nos acompanhando aqui. Eles acompanhando todos os dias aqui nos vídeos. Amém? Então um abraço para todo mundo aí, todo o povo de Deus aí. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado pela tua presença aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa grandemente, abençoa sua família, abençoa seus parentes, abençoa sua igreja, a igreja onde os irmãos congregam. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Abençoa os pastores dos irmãos, abençoa o trabalho que os irmãos fazem nas igrejas, né? Muita gente trabalha nas igrejas como voluntário. Abençoa esse trabalho lá em nome de Jesus. E abençoa seus vizinhos também, para que eles venham ter uma boa convivência com os seus vizinhos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoa a rua deles, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o carro. Abençoa os utensílios domésticos, todos eletrodomésticos também. Em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos do interior que estão fazendo sua lavoura lá, sua plantação. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Manda chuva controlada e sol também controlado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Então vamos ler em Atos 8. Atos 8, a partir do versículo 26. O título é Felipe e o eunuco.
Aí no verso 26 diz assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, um alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Felipe: chega-te e junta-te a esse carro. Correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua pregação? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessas escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles, caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impedes que eu seja batizado? Respondeu-lhe Felipe: é lícito, se crê de todo o coração, disse ele. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos até a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou seu caminho. Felipe se achou em Azoto e, indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, essa aqui é a palavra de Deus, lida da passagem de Atos 8, né, onde relata a história de Felipe e do eunuco. Amém? Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este está deserto. Ele se levantou e foi. Um anjo fala diretamente a Felipe, o comissionando para uma missão. Atos 28. Mais adiante, durante a realização da missão, o Espírito Santo, o assistente, falando-lhe diretamente e o orientando quanto ao que deveria fazer. É a intervenção sobrenatural iniciando e conduzindo todo o processo, toda a missão. Surpreendentemente, Filipe é remanejado de uma grande e exitosa campanha evangelística em Samaria. Atos 8, 5. Para uma estrada deserta, sem mais detalhes ou explicações por parte do anjo.
No chamado divino, não é raro ter que lidar com coisas incompreensíveis e misteriosas. A mente e a lógica humana. É simples assim. O que importa é obedecer. Filipe, um diácono, é chamado e usado poderosamente por Deus para missões evangelísticas em outras terras, Judéia e Samaria. Enquanto os apóstolos permaneceram em Jerusalém, naquele momento da perseguição aos cristãos, Atos 8:1. Filipe é um caso de pessoas improváveis aos olhos humanos para a realização de missões tão relevantes. É assim mesmo que funciona o sacerdócio universal dos crentes em Cristo, dos regenerados, capacitados e enviados pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus aqui na terra. O chamado divino é para ser cumprido no tempo de Deus, que detém o conhecimento e o domínio sobre todas as coisas. Moisés, quando chamado, argumentou e relutou com Deus, porém acabou obedecendo. Filipe não perdeu tempo, demonstrou obediência imediata. Ele se levantou e foi. Atos 8:26. São atitudes determinantes como esta, que fazem toda a diferença, que constrói a história. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Em segundo, é importante a personagem, é a outra pessoa improvável desta narrativa bíblica. Certamente ele era uma pessoa importante na sua terra. Porém, sendo um gentio, deve ter passado despercebido na sua passagem por Jerusalém. Entretanto, Deus o viu, bem como os anseios do seu coração, e providenciou um encontro de Filipe com ele, para anunciar-lhe a salvação em Jesus. Porque não basta a religiosidade, a boa intenção do coração, o interesse espiritual, a piedade e as boas obras, e o testemunho da vida do outro. É assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe. Este etíope anônimo, sendo um estrangeiro, estava viajando de volta à sua terra, no seu carro. Ia lendo em voz alta as escrituras do profeta Isaías. Atos 8:28. Em seu interesse religioso era tal que tudo, o seu interesse religioso era tal que tudo leva a crer que conseguiu adquirir uma cópia desses pergaminhos. É curiosa a forma com que Filipe se aproximou do eunuco, que, correndo ao lado do carro, o ouvia ler, sem ser impedido pelos seus prováveis seguranças. Portanto, são várias as evidências aqui de circunstâncias facilitadoras inexplicáveis. Ele buscava o Deus de Israel para saciar sua sede espiritual, mas acabou tendo um encontro com Cristo, o Messias prometido. Verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende tu o que leis?
compreende o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vale destacar a determinação de Filipe de se aproximar do eunuco, e vale assinalar sua ousadia não só de se aproximar daquele viajante estrangeiro e desconhecido, mas de adentrar no seu espaço e privacidade, e lhe dirigiu a palavra. Atos 8:31. Atitudes determinantes e propositivas como esta podem gerar resultados tão positivos que compensam o destemor. É notória a cordialidade e interesse do eunuco, explicitada ao responder a pergunta de Filipe e acolher no seu carro. Aquele também desconhecido que lhe apareceu do nada. É mais uma atitude para se colocar na conta das atitudes determinantes dessa narrativa. 32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levada como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então eunuco disse: pergunto-lhe, explique-se quem se refere o profeta, fale de si mesmo ou de outro? Então Filipe lhe explicou: quando Deus está no comando de todas as coisas, nada pode ser colocado na conta do acaso, pois para Deus não há acasos. A leitura que o eunuco fazia em Isaías 53 foi mais do que providencial, propiciando que a conversa fosse iniciada ali e remetida a Jesus, aquele que havia sido profetizado, fora morto e ressuscitado para a redenção e justificação de todos aqueles que crê. Atos 8:32. É mais uma daquelas circunstâncias facilitadoras, inexplicável, que mostra a ação de Deus em parceria com a ação humana, através dos seus instrumentos e mensageiros. O eunuco demonstra ter entendido e recebido a mensagem do Evangelho, e resoluto logo expressa seu desejo de completar o processo, sendo batizado. Atos 8:36. Não havia tempo a perder. A oportunidade era ali, naquela hora. Era mais uma atitude determinante da sua parte. O texto não relata, mas certamente Filipe deve ter ficado positivamente impactado com o repentino questionamento do eunuco. Eis aqui a água, que me impede que seja batizado? Sua atitude determinante foi a de deixar bem claro a condição para se receber o batismo com água. É lícito se crer de todo o coração. Isso porque o batismo é um símbolo externo da fé interna. Temos na sequência um ápice desta narrativa, quando o eunuco espontaneamente faz sua profissão de fé, e respondendo ele disse: creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele manda o carro parar e Filipe, o diácono, batiza. Com a alternância dessas atitudes determinantes de Filipe e do eunuco, temos o desfecho de tão abençoados e bem-sucedidos encontro. Desta forma, uma pessoa improvável se tornou um cristão, após ser alcançado pelo poder do Evangelho. Provavelmente se tornou o primeiro
ou um dos primeiros missionários cristãos no continente africano. Amém, irmão? Glória a Deus. Muito bonita, né, irmão? Essa passagem do Filipe com o eunuco. Muito bonita mesmo. O Filipe evangelizou o eunuco e o eunuco creu em Jesus e logo foi batizado ali mesmo, onde tinha água na estrada. Em algum lugar da estrada tinha água. Amém? Agora eu queria falar, irmão, as pessoas que não têm Jesus ainda. Você que não tá na igreja, você que saiu da igreja, você que nunca se batizou, você que é pagão, como o pessoal fala, né? Você que não tem a fé em Jesus, né? Você que não conhece Jesus, você não sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, pelos meus pecados. Ele morreu para te salvar, ele morreu para te dar uma vida eterna. E você às vezes não sabe disso. Mas a Bíblia é bem clara que Jesus veio, morreu pelo nosso pecado, pelo meu, pelo seu pecado. E você precisa, todo ser humano precisa tomar uma atitude referente a Deus, referente à sua fé, né? Essa atitude que nós devemos tomar é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Você aceitando Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vai entrar na sua vida e vai modificar a sua vida, ele vai transformar a sua vida. Amém? Se você bebia, você vai passar a não beber mais. Se você roubava, você vai passar a não roubar mais. Se você adulterava, você vai passar a não adulterar mais. Se você brigava, você vai passar a não brigar mais. E aí por diante. Jesus ele vai transformando a sua vida cada dia. Amém? Se você quiser, nós temos uma oração aqui. Essa oração se chama Oração para Aceitar Jesus. E essa oração ela funciona como uma procuração. É uma procuração espiritual. Que você, ao abrir a sua boca e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, você passa uma procuração espiritual para Deus, para Ele resolver sua vida, para Ele organizar sua vida, para Ele administrar sua vida. É como que fosse um pai mesmo. Você se torna um filho de Deus, adotivo, e Deus se torna o seu pai. Então Ele vai prover todas as coisas que você precisa. E o que está errado na sua vida, Ele vai consertar. Amém? Tudo isso se você quiser, né? Se você não quiser, Deus não vai poder fazer nada com você. Aí essa oração, ela está baseada em Romanos 10:9, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou às portas e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que Jesus está falando aqui nesses dois versículos? Ele está falando que se você abrir a sua boca, fazer uma oração de confissão, ele vai te salvar. Fazer uma oração de confissão, crendo que Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse Deus ressuscitou dentre os mortos foi Jesus que ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus ele é Deus também. Então você será salvo. Salvo de quê, missionário? Do inferno mesmo. Você tem que saber que nosso destino, o destino de todo ser humano, nós somos trino. O que é ser trino, missionário? Trino é que nós temos corpo, alma e espírito. Igual Deus. Deus é trino. Deus é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você morre, quando eu morrer, a minha alma morre, o meu corpo morre e o meu espírito não morre. Ou ele vai para o céu ou ele vai para o inferno. Para você ir para o céu, você tem que passar por Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida que Jesus está falando? Vida eterna. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
que Jesus está falando? Que ele é a ponte que liga as pessoas a Deus. Se você quer ir para Deus, aonde Deus está, quando você morrer, você tem que passar por essa ponte que é Jesus. Amém? Então essa ponte você passa aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Amém, irmão? E se você abrir o seu coração e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e ele comigo. E entrarei em sua casa, né? E com ele cearei e ele comigo. Então Jesus está dizendo que se você crer de todo o coração, confessar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele vai entrar em você. Saiba que você, dentro de você, tem um lugar específico que só o Espírito Santo entra. É um lugar reservado para ele, no nosso corpo. Não sei se é na mente ou no coração, mas é um lugar que só o Espírito Santo ele entra. Só ele tem acesso a esse lugar. É uma morada do Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo entra e começa a fazer um reboliço santo na sua vida. Amém? Então, se você quiser fazer a oração, nós temos essa oração aqui, vamos fazer agora. Todo vídeo nosso que você pegar aí, nós temos essa oração. E nós vamos fazer essa oração agora. Se você quiser, eu vou orando e você vai repetindo. Mas lembra, você tem que abrir a sua boca, senão a oração não é válida, porque você não está passando essa procuração para Deus. Quando você abre sua boca, você passa uma procuração para Deus. Amém? Então vamos lá, vamos fazer a oração então. A oração começa assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu me lanço hoje aos teus pés e entrego minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, me salva, me liberta, eu preciso de ti. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te peço que o Espírito Santo entre na minha vida e faça morada eternamente. Obrigado, meu Deus, pelo Senhor me receber como seu filho. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me proteja de todo mal e me ajude a tomar decisões corretas da minha vida. Amém. Amém, irmão? Então é uma oração muito simples, mas muito eficaz, né? Que aí, quando você terminou de fazer a oração, o Espírito Santo já entrou na sua vida. Amém? Então, meus parabéns a você que fez a oração. E você que não fez, depois você volta o vídeo e faz. Muito bem. E missionário, eu aceitei Jesus aqui no canal e agora o que é que eu vou fazer? Qual é a orientação do canal para mim que aceitei Jesus agora? A orientação é que você procure uma igreja evangélica, uma igreja idônea. Eu congrego nas igrejas batistas. Você pode procurar uma batista, uma Assembleia de Deus ou outra igreja aí que você preferir, que você simpatize com ela, seja perto da sua casa. E chegando lá na igreja, você fala que aceitou Jesus aqui. Já deu o primeiro passo aqui no canal. Aceitou Jesus aqui no canal. Canal do Missionário Abraão. E se os irmãos disserem, mas você tem que aceitar Jesus aqui para fazer parte da igreja. Não tem problema, você vai fazer a mesma oração lá. Mesma coisa. Você faz a oração lá, fica lá com os irmãos. Amém? E fica lá orando lá com os irmãos, lendo a palavra, compra uma Bíblia ou usa do celular, que é de graça, tem aplicativo de Bíblia no celular, e você fica lá com os irmãos lá, e fica aqui também no canal, que aqui todo dia tem palavra de Deus. Amém, irmão? Então vamos, meus parabéns, você que aceitou Jesus. Só peço que você coloque aí no canal que aceitou Jesus, para a gente ficar orando por você. Amém? Então vamos encerrar aqui com a oração. Hoje nós vamos orar. Vamos orar pelo nosso Brasil. Amém, irmão? Vamos orar pelo nosso Brasil.
para que Deus abençoe. Está acontecendo muitas coisas estranhas no Brasil, está acontecendo muitos relatos estranhos, muitas conversas estranhas, e vamos orar para Deus resolver tudo isso aí. Amém? Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um deles, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, Senhor. Abençoa nossos governadores, nossas autoridades, nosso presidente, abençoa toda a cúpula, Senhor, do Congresso Nacional, do STF, do Legislativo. Abençoa, Senhor, e toma a direção desse país, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa esse povo fazer bagunça no nosso país, Senhor. Envia teus anjos aqui, Senhor, para consertar isso, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, estamos ficando por aqui. Muito obrigado aí pela companhia dos irmãos aqui nessa meia horinha aqui, orando e agradecendo também, lendo a palavra de Deus. Tá? Um forte abraço aí para todo mundo e vamos até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.